A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Paulo Gregório. Bem-vindo a esta Masterclass Pregador Relevante. Nesta aula, eu estou nesta Masterclass, estou lhe dando acesso às técnicas que eu mesmo utilizo em minhas pregações e que vão elevar as suas pregações ao nível dos grandes pregadores. Estou realmente abrindo o meu cofre para você, então por isso lhe dou as boas-vindas a esta Masterclass. Nesta Masterclass você vai saber como surpreender a igreja por ser um pregador com conteúdo, com coerência, com objetividade, com perspectiva inédita e com a capacidade de marcar as pessoas com a poderosa mensagem da Palavra de Deus. E vou abrir também um dos meus esboços para você visualizar como é um verdadeiro esboço homilético de pregação. Bem, você me conhece, sou Paulo Gregório, sou pastor, bacharel em teologia, com certificação pela Universidade Menorá. Sou autor de cursos, programas, palestras, treinamentos, tanto online quanto presenciais, na área da teologia, também na área da administração de igrejas e na área também de desenvolvimento pessoal. Tenho mais de, uns 25 mil seguidores aí, deve ter, nas redes sociais. No Facebook, melhor dizendo. No YouTube, meus vídeos têm mais de 200 mil visualizações. E sou autor de várias páginas, como por exemplo a homilética.com.br, com a média de 3 mil visualizações por mês. E da minha página no Facebook, antiga fanpage, Aulas de Homilética, que tem atualmente 17 mil seguidores. Do grupo Quero Aprender a Pregar, com mais de 5 mil membros. Bem, as nossas igrejas estão com carência de legítimos pregadores da Palavra de Deus, Então, a razão de eu estar dando essas aulas é porque eu sei que existe uma grande carência de pessoas que realmente preguem a Palavra de Deus com propriedade. Eu sei que também existem muitos irmãos que desejam aperfeiçoar as suas pregações, que estão com dificuldade, mesmo pessoas que já pregam há algum tempo, mesmo pessoas que já têm cursos em teologia, sejam bacharel em teologia, mas elas percebem que não conseguem fazer as suas pregações fluir, que não conseguem conectar a igreja com suas mensagens. Eles percebem que a igreja se distrai durante suas pregações, eles não conseguem muitas vezes começar a pregação, ou muitas vezes eles não sabem desenvolver uma única linha de pensamento, outras vezes eles não sabem concluir, faz o fechamento da mensagem, e outros não conseguem nem saber como encontrar assuntos para as pregações. Então, por causa dessa carência, e dentro daquilo que Deus tem me dado, que eu tenho pesquisado, que eu tenho estudado, que além de ser formado em bacharel em teologia, mas eu percebi que o curso de teologia ele é muito superficial, principalmente na área da homilética e da hermenêutica. Então eu pesquisei por conta própria, comprei vários livros, estudei pregadores de referência, aqueles que verdadeiramente pregavam mensagens com estrutura homilética, e assim eu desenvolvi um método exclusivo meu que eu aplico nas minhas pregações. As minhas pregações tinham todas essas questões, eu não conseguia conectar a pregação com a igreja, eu me perdia, eu não conseguia desenvolver uma única linha central de pensamento. E depois, com minhas pesquisas, com os meus estudos e acompanhando como que os pregadores que usavam verdadeiramente uma linha as regras da homilética e da hermenêutica, como é que eles desenvolviam as suas pregações, então eu baseei neles e fiz então esse método exclusivo que eu utilizo, que eu aplico nas minhas pregações, que mudaram completamente a forma como a igreja as recebe. As pessoas hoje prestam atenção, se envolvem com a mensagem. No final do culto eles me agradecem. Vários anos já que eu prego, que eu pastorei igrejas, e igrejas de 15, 20 anos atrás, encontro com crentes daquela época, eles ainda se lembram de pregações que eu ministrei naquele tempo. Então, realmente, essa forma de estruturar a pregação tem feito uma mudança radical
na forma como eu prego, na forma como eu consigo transmitir a palavra de Deus, e as pessoas, elas compreendem, elas se ligam, né, se conectam com a mensagem marca a vida delas, graças a Deus. E eu tenho ensinado esse método para os meus alunos, eles têm aprendido, colocado em prática e têm obtido os mesmos resultados nas suas pregações. Então, como eu percebo que as nossas igrejas estão com carência de legítimos pregadores da palavra de Deus, isso porque muitos querem pregar do jeito deles, sem se importar com o resultado ou com a falta dele. Então eles pregam aquilo que eles querem pregar, do jeito que eles querem pregar, e eles não estão preocupados com o resultado, se a igreja está entendendo, se a igreja está acompanhando, se a igreja está guardando a mensagem, se a igreja está colocando em prática. Eles não se preocupam com isso. Eles chegam lá e despejam o que eles querem despejar sem terem preocupação se aquilo realmente vai ter um resultado. E qual é o resultado da pregação? O resultado da pregação é que as pessoas entendam o que aquele texto tem a ver com a vida delas, né? Que aquele texto bíblico tem a ver com a vida delas, e elas colocam em prática a palavra de Deus, e assim elas conseguem os bons resultados, os bons frutos da obediência à palavra de Deus. Então muitos pregadores não estão nem aí, eles apenas despejam o que eles querem, do jeito que eles querem colocar, da forma que eles acham que é a forma que deve ser colocada, não estão preocupados com os resultados, ou melhor, com a falta deles. Outros pregadores querem apenas copiar os pregadores de referência. Então eles copiam, Ctrl+C, Ctrl+V, se tornando meros imitadores, sem a essência. É a mesma coisa que tentar fazer um relógio Rolex sem conhecer o seu interior, fazer uma cópia se baseando apenas na aparência. Então, copiar um pregador que seja realmente um mensageiro da palavra de Deus, que transmita a palavra de Deus com propriedade, que transmita a palavra de Deus de uma forma que a igreja acompanhe, de tal maneira que a igreja ama ouvi-lo, e por isso a igreja lota onde eles estão, os estados lotam, e mesmo que seja um pastor de uma igreja pequena, mas a igreja comparece nos cultos que ele prega, mesmo numa noite chuvosa. Então, se você apenas dá um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar o exterior, sem a essência, então o que vai acontecer? Vai ser uma imitação barata, né? Não vai ter o mesmo resultado. Outros querem apenas emocionar. Eles não se preocupam em transmitir a palavra de Deus. Eles decoram uma série de expressões e de posturas e de tons de voz, de forma de falar, e eles conseguem emocionar a igreja, e não importa onde eles abram na Bíblia, eles sempre vão falar a mesma coisa. Eles não estão verdadeiramente edificando a igreja. Só que existe na palavra de Deus, na própria palavra de Deus, existe um ai, né? Ai dos falsos profetas, ou seja, aqueles que não estão realmente transmitindo a vontade, a palavra de Deus, mas estão transmitindo coisas do seu próprio coração. E tem ainda outros que acreditam que tudo é espiritual, né? Enquanto outros materializam, se tornam meros alegradores de auditório, né? Aqueles que apenas querem movimentar as massas, né? Então, outros já são do outro extremo, pensam que tudo é espiritual, e por isso eles desprezam os necessários fatores humanos. Eles esquecem que a palavra de Deus, ela é espiritual, mas ela é transmitida por um ser humano para seres humanos, utilizando o meio humano da comunicação, que é a voz, as palavras, né? E todo o significado da comunicação humana. Então eles esquecem disso, pensam que tudo é espiritual, e eles espiritualizam tudo. Então, por isso mesmo, eles também não conseguem transmitir a verdadeira palavra de Deus. Entretanto, né, a experiência da vida real, corroborada pelas Escrituras, nos ensina que o desempenho com excelência do legítimo pregador, né, aquele desempenho com excelência, ou seja, ele realmente prega eficientemente a palavra de Deus. Então, esse desempenho eficiente é aquele que entende, né, o pregador que entende que a pregação não começou hoje, né, não é coisa de hoje, mas tem história, né, tem séculos a pregação. E existe uma enorme corrente de homens de Deus que pregaram, né, no passado, e que eles foram aperfeiçoando a forma de pregar, de comunicar a palavra de Deus com eficiência, não somente levando em consideração o fator espiritual, de compreender, ter uma vida com Deus, de ter a revelação do Espírito Santo, como também os fatores humanos, de interpretar a palavra de Deus utilizando a hermenêutica, porque existe as regras da hermenêutica serem colocadas em prática. Não é que a gente vai ter revelações da palavra de Deus sem nenhum entendimento e que aquilo aparece do nada, não é bem assim. A palavra de Deus, o princípio
áureo da hermenêutica é que a palavra, ela interpreta a própria palavra. Então, tem que haver um conhecimento da palavra. Então, aquelas pessoas que entendem que a pregação não começou hoje, que existe uma história, que os homens de Deus, pela história, né, da humanidade, desde Jesus até agora, se contarmos apenas esse período. O que acontece? Eles foram desenvolvendo a forma de transmitir a palavra de Deus, também de acordo com a época, com o local. Então houve um aperfeiçoamento, isso se transformou em regras para facilitar a forma de comunicar a palavra de Deus. Então, quando eles entendem que existe uma história por trás, então eles começam a realmente ter um desempenho com excelência do legítimo ministério da pregação. Além disso, esses pregadores com excelência sabem que a emoção, ela deve ser gerada pela própria palavra. Não é artificial, não é por manipulações dos sentimentos humanos, mas é pela genuína pregação bíblica. A própria palavra de Deus, ela gera a emoção, gera o sentimento, seja de temor, de quebrantamento, de arrependimento, também de alegria e de júbilo, mas é a própria palavra que gera isso. E eles sabem também que a essência da palavra de Deus é espiritual, mas a transmissão é humana. Então eles sabem que precisam também de todas as técnicas e recursos humanos para transmitir a palavra de Deus com propriedade. Eles também sabem, né, esse pregador que prega com excelência, ele sabe que a essência interior é que determina a forma exterior. Então eles não apenas querem copiar o relógio olhando por fora, mas eles querem saber o mecanismo do relógio. Então eles sabem que uma linda pregação, ela tem técnica e tem conhecimento, além da vida do pregador com Deus. Então, o conhecimento e a técnica se adquire aprendendo. Não confundir conhecimento com sabedoria. Sabedoria é Deus quem dá. O que é sabedoria? Sabedoria é a capacidade de administrar o conhecimento que você adquire. Então, Deus dá a capacidade de você administrar o conhecimento que você tem que adquirir. Você que vai aprender, você que vai estudar, você que vai participar de palestras. Então, você que vai pesquisar, vai comprar livros. Então, através do conhecimento que você adquire, Deus lhe dá sabedoria para administrar esse conhecimento. Então, aqui os pregadores, eles sabem que a essência interior é que determina a forma exterior. Se é uma linda pregação, uma pregação poderosa que faz efeito nas pessoas, mas ela tem por dentro dela, tem técnica, tem conhecimento e tem a vida do pregador com Deus. Eles também sabem que essa técnica e conhecimento são aprendidos através do estudo da homilética e da hermenêutica. Também que esses estudos têm o seu valor a pagar, visto que os professores, por sua vez, pagaram o preço necessário. Então, eles sabem diferenciar aquilo que é de Deus, que é de graça recebesse, de graça dai, e eles sabem aquilo que é conhecimento adquirido, técnicas adquiridas, e isso tem o preço a ser pago, porque os próprios professores, aqueles que escreveram os livros, aqueles que estudaram, eles pagaram, eles investiram. Então, é lícito, é lógico, é coerente que os alunos também paguem esse preço. E o apóstolo Paulo reconhecia isso. Ele ordenou que os mestres fossem honrados com o devido pagamento. Ele disse, os presbíteros que governam bem, ou seja, aqueles que pastoreiam bem, e também aqueles que ensinam, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, ou seja, no ensinamento, eles são dignos de duplicada honra. E que honra é essa? Ele explica que honra é essa quando ele diz, a Escritura ensina, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então essa duplicada honra, ele quer dizer, aqueles que se dedicam ao ensino devem receber o dobro em salário, em pagamento, dinheiro. É isso que o apóstolo Paulo está falando, lá em 1 Timóteo, primeira epístola a Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. É por isso que serve a hermenêutica, para entender o que Paulo quis dizer. Ele está falando realmente de pagamento, de salário, de sustento. Então, aqueles que se dedicam à palavra, se dedicam ao ensino, são dignos de dupla honra, ou seja, de um salário dobrado. Portanto, a experiência da vida comprova que aqueles que verdadeiramente evoluem, que crescem, que se desenvolvem e que se tornam pregadores com excelência, são aqueles que investem tempo e dinheiro em seu preparo. Então, além da sua vida espiritual, que não estou desprezando nesta Masterclass, eu reconheço a necessidade da vida espiritual. Entretanto, essa Masterclass, essa série de estudos, não estou focando na vida espiritual, estamos focando na parte técnica. Então, aqueles pregadores que investem tempo e dinheiro em seu preparo são aqueles que verdadeiramente evoluem, crescem e se destacam por serem pregadores com excelência. Aqui está então um dos meus esboços, como eu prometi.
essa mensagem baseada em Daniel 1:8, você pode ver em cima o título, uma decisão notável. E tem muita gente que confunde título com o tema. Título é uma coisa, tema é outra. E uma decisão notável é um título. Você não consegue desenvolver uma pregação com uma única ideia central, coerente, com bom desenvolvimento em cima de um título. É impossível. Você vai ter um monte de ideias soltas. Para que você possa pregar, você tem que primeiro elaborar o tema. Do assunto, você tira o tema, do tema você tira toda a pregação, inclusive o título você tira do tema. Então aqui está a minha introdução. Algumas vezes em nossa trajetória humana, no contexto que vivemos, somos colocados em situações que precisamos tomar uma decisão crucial, oposta ao que é considerado normal e sensato. Ou seja, estou pegando uma conclusão, uma introdução que ela vai conduzir para o tema. Ela é concisa, ela é objetiva. E eu estou tirando essa ideia justamente do próprio tema. O tema é as características de uma decisão de fidelidade a Deus, baseada no texto de Daniel. Então eu falo, em nossa trajetória humana, na nossa vida, algumas vezes nós somos confrontados com a necessidade de tomar uma decisão. E essa decisão, ela vai ser contrária ao que todo mundo, ao que o mundo, as pressões do mundo, elas querem, seja o nosso patrão, o nosso trabalho vai querer que a gente minta, que a gente engane, ou alcançamos uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas é uma oportunidade meio escusa, meia confusa, tem desonestidade no meio. Então, essa série de situações em que nós temos que tomar uma decisão. Então, e é uma decisão contrária, todo mundo dizendo que a gente deve fazer aquilo, que se nós perdemos essa oportunidade, nós somos burros, nós somos perdendo a oportunidade da vida. Nessas horas, como saber qual decisão que Deus espera que nós tomemos? Analisando a história de Daniel e seus amigos, logo que chegaram à Babilônia, descobrimos que o texto revela quais são as características de uma decisão de fidelidade a Deus. Então, pode perceber, a introdução ela é objetiva e ela conduz para o tema. Ela automaticamente e naturalmente ela introduz o tema. A história de Daniel nos revela as características de uma decisão de fidelidade a Deus. Então pode ver que automaticamente eu fui conduzido ao tema. E esse tema, naturalmente, ele chama as divisões principais. E aqui estão as divisões principais. A primeira característica, essa decisão visa o sobrenatural de Deus. Então essa aqui é a primeira divisão principal. A segunda divisão principal é essa. Essa decisão é irrevogável. A terceira divisão principal está aqui, ó, terceira característica. Essa decisão é tomada desprezando-se a dor. Essa é a quarta divisão principal, a quarta característica. Essa decisão é contrária ao senso comum. E a quinta divisão principal é essa. Essa decisão baseia-se unicamente na fé em Deus. Quinta característica, essa decisão baseia-se unicamente na fé em Deus. Perceba como esse esboço, né, essa pregação que vai sair desse esboço, conforme eu já preguei essa mensagem, ela tem uma única ideia central que ela aparece em todas as divisões principais. O tema, as características de uma decisão de fidelidade a Deus, e aqui estão elas. A primeira é essa decisão, a segunda, essa decisão, a terceira, essa decisão, a quarta, essa decisão e a quinta, essa decisão. Então, eu estou tendo uma única ideia central. E qual que é a ideia central? A decisão que agrada a Deus. Ela se faz presente em todo o corpo da pregação. Essa pregação ela tem um desenvolvimento natural, lógico, de uma única ideia central. E pode ver que cada divisão principal eu coloquei duas subdivisões, que eu coloquei como letras. Na primeira divisão principal, essa decisão visa o sobrenatural de Deus. Então, eu divido essa divisão principal em duas subdivisões. Na primeira eu falo, essa decisão visa o sobrenatural de Deus porque ela enxerga além do visível. Vale a pena permanecer fiel a Deus em um ambiente de idolatria e esoterismo. E segundo, essa decisão visa o sobrenatural de Deus porque ela se baseia na fé em Deus. Apesar de que tudo indica que o nosso Deus é infiel ou que ele é fraco, mas eu continuo acreditando que ele é fiel e todo-poderoso. Por que eu digo isso? Que tudo indica que nosso Deus é infiel ou que ele é fraco? Porque o contexto que aqueles jovens estavam era
de que Babilônia era mais forte, né? O Deus da Babilônia era mais forte que o Deus de Israel, porque Babilônia tinha conquistado Israel. Então as circunstâncias apontavam que Deus ou ele era fraco ou ele era infiel, porque ele tinha deixado que Babilônia conquistasse o seu povo. Então, essa decisão se baseia na fé em Deus, na fé de que, apesar de que tudo indica que ele é fiel e que é fraco, mas eu continuo acreditando que ele é fiel e todo-poderoso. E eu faço uma aplicação. A fé em Deus atualmente é suplantada pelo esoterismo, ou seja, hoje no mundo só se fala de coisas esotéricas, de uma feitiçaria disfarçada, de adivinhação, se fala muito do poder, né, da lei da atração, se fala muito do poder do universo, né? Mas essa fé em Deus atualmente é suplantada pelo esoterismo, mas proponha-se, né, uma ordem, proponha-se você, se coloque, tenha o propósito, você que está me escutando, a testemunhar sua fé diante dos que querem ridicularizá-la, da mesma maneira que aqueles garotos, né, na verdade aqueles jovens fizeram. Aí, da mesma maneira, a segunda característica, essa decisão é revogável, subdivido ela. Ela é revogável porque ela foi tomada após uma análise criteriosa, então eles estavam com o pé no chão, sabiam perfeitamente o que estavam fazendo, e porque ela optou, né, essa decisão optou, escolheu por ser fiel a Deus a despeito de qualquer coisa. E eu coloco também, novamente, uma aplicação. Tome a fiel decisão de permanecer em Cristo e mantenha-se firme nessa decisão. A terceira divisão principal, que é a terceira característica, essa decisão é tomada desprezando-se a dor, porque ela é feita em meio a uma situação de humilhação, de privação, e porque ela é feita a despeito da dor. Outra vez uma aplicação, supere todas as circunstâncias contrárias e dolorosas. Sua fé não depende delas, não depende das circunstâncias. A tua fé depende unicamente de Deus. A quarta divisão principal, essa decisão é contrária ao senso comum, porque ela tira da zona de conforto, você vai contra a multidão, e porque ela produz uma situação de risco, você está contradizendo autoridades mundanas. Então coloca aqui, coloque-se em risco, mantendo-se fiel ao Senhor. E eu faço aplicações, claro, durante a pregação. Pode ser o teu professor, pode ser os teus próprios pais que não temem a Deus, pode ser o teu patrão, não tem importância. Você se coloque em risco, defenda a sua fé, se posicione. Porque que acontece? O importante é você se manter fiel ao Senhor. E a quinta característica, essa decisão baseia-se unicamente na fé em Deus. Então a única base dessa decisão é fé em Deus, porque ela coloca-se totalmente nas mãos de Deus, para a vida ou para a morte. E porque ela é a expressão de um sacrifício voluntário, uma completa renúncia da sua própria vida, da sua própria segurança. E eu coloco aqui uma aplicação. Há momentos em que a sua única base é a fé. Acredite e mantenha-se fiel ao Senhor. E agora eu vou para a conclusão. A conclusão eu faço como se fosse uma oração. E, na verdade, nessa oração eu estou trazendo os pontos da pregação. Eu não estou trazendo conteúdo novo. É a essência do que eu preguei. Preste atenção. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, me perdoe todas as vezes que eu tomei a decisão mais fácil, que eu fui dirigido pela multidão. Por quê? Porque logo lá na primeira divisão principal eu falo que eu estou olhando para o sobrenatural e não para as pessoas. Depois eu continuo. Senhor Jesus, eu quero tomar uma decisão além do que vejo. Abra os meus olhos espirituais para que eu veja além das minhas circunstâncias. Eu já falei isso, foi o que eu preguei, faz parte do que eu já preguei. Senhor Jesus, me ajude a ser fiel a Ti, mesmo quando tudo e todos à minha volta me indiquem que devo renunciar a meus valores, abrir mão do meu compromisso contigo. Estou reforçando aquilo que eu já falei. E Senhor Jesus, quero renovar os meus votos de fidelidade a Ti. Eu sou Teu servo. Tu és o meu Deus, que é a essência, aqui eu fecho, é a essência do que eu preguei. Isso aqui é o motivo principal. Quando eu estava montando a pregação, eu tinha um objetivo na minha pregação. Qual que era o meu objetivo? O meu objetivo era levar as pessoas que estavam me ouvindo a renovarem o seu compromisso com Deus. E isso faz a gente arrepiar. E isso eu faço conduzindo ele passo a passo na pregação, depois na conclusão, e eu faço a aplicação.
ele renovando, estou conduzindo ele a renovar os seus votos de fidelidade a Deus, confessando que ele é servo, confessando que Deus é o Deus dele. Aí depois eu fecho. Agora me permita que eu ore você. Eu, como ministro de Deus, quero profetizar a bênção sobre sua vida. E agora eu faço uma oração sobre aqueles que confessaram, que renovaram os seus votos. Então perceba que essa é uma pregação que ela traz um conteúdo bíblico, que ela traz aspectos inéditos, que ela traz óticas diferenciadas, que ela tem uma única ideia central, que ela relaciona a palavra ponto a ponto com a vida das pessoas e que ela traz na sua introdução uma forma de chamar a atenção para que eu vou falar. Tem tudo a ver a minha introdução, que eu estou despertando as pessoas para uma coisa que acontece no dia a dia, não estou trazendo apenas teoria, estou trazendo coisas práticas desde a introdução, ou seja, quem estiver na igreja vai querer saber. Porque ele é confrontado cada dia, né? Ou em dias mais, em outros dias menos, mas tem dias decisivos e quem sabe naquele momento ele esteja sendo confrontado com uma decisão dessa. Então ele quer saber o que eu devo fazer. E eu vou ensinar para ele qual é a decisão que Deus espera dele e quais são as características dessa decisão para ele saber como ele deve tomar essa decisão. Então é muito prática essa pregação. E eu preguei, se não me engano, isso aqui, uns 50 minutos mais ou menos, foi essa pregação. Lá na nossa igreja a gente tem bastante espaço para ministrar a palavra de Deus. E para você ter uma ideia do esboço, uma visão geral do esboço, está aqui. Vai ficar pequeno se você estiver olhando no celular, mesmo no computador, mas é só para você ter uma ideia. Claro que se você vai colocar no papel, você vai colocar numa folha do tamanho da Bíblia, da tua agenda, do teu esboçário, sermonário. Se você prega no celular, você vai fazer que nem eu, você vai deixar numa fonte maior para que você possa ler no celular ou no tablet, mas você possa ter uma ideia do layout, é esse. Em cima vai o título, o texto bíblico, tem a introdução, tem as divisões principais, tem as subdivisões e tem a conclusão. E perceba que está tudo separadinho. Deixa eu tirar essa barra azul. Está tudo separadinho para que você não se perca, né? Você vai usar uma fonte de um tamanho que você possa enxergar. Claro que você não vai usar essa fonte. De tal maneira que você não vai ter que parar a pregação para se localizar onde você está pregando. Porque está tudo aqui bem separadinho, bem esquematizado. Esse é um layout de fácil leitura, mesmo quando você está pregando. E com a prática, você vai, usando o esboço, você vai ter uma facilidade muito grande de você só bater os olhos no esboço, você já sabe onde está, e é só para você dar uma leitura rápida ali, que a igreja quase nem percebe, para você se lembrar da pregação e você conduzir a pregação dentro da mesma linha de pensamento, sem fugir nem para a direita nem para a esquerda. Alguns me perguntam, eu devo levar, eu posso levar o esboço para o púlpito? O esboço foi feito para isso, a não ser que você tenha uma memória privilegiada, sobre normal, muito além do normal, e que você consiga memorizar todos esses pontos. Mas se você for uma pessoa normal, você vai utilizar ele no púlpito, mas você não vai ficar preso a ele, porque você não escreveu a mensagem, você apenas pontuou a mensagem e vai conduzir você durante a tua pregação. Eu já te falei então os segredos de como montar uma pregação. Essa é uma pregação que realmente vai prender a atenção das pessoas, como de fato eu já preguei e já vi, comprovei. Essa pregação prendeu as pessoas, elas se identificaram, elas receberam muito bem, elas oraram comigo, depois eu orei com elas, foi uma bênção quando eu ministrei essa pregação. Então você quer montar esboços como esse, para que você pregue de uma maneira com desenvoltura, desembaraço, que você realmente surpreenda a igreja, você tenha conteúdo, você tenha uma única ideia central, você pregue de tal maneira que a igreja te acompanhe e guarde a mensagem. Então, montar esboços como esse, que desde o texto bíblico, ou seja, você vai lá no texto bíblico e você tira desde o assunto, o tema, desenvolve até fechar um esboço com esse layout de fácil leitura. Você quer montar esboços que tem uma única ideia central, que tenha começo, meio e fim. Você pode ver que essa pregação ela tem começo, meio e fim. Ela teve uma forma de começar, de desenvolver e eu conduzir dentro do meu objetivo, que era levar a igreja, principalmente os jovens, para uma decisão, uma renovação dos seus votos de fidelidade com Deus. Então você quer elaborar esboços, pregações que tenham começo, meio e fim, que tenham um desenvolvimento lógico e cronológico, fácil da igreja acompanhar, pode perceber que essa pregação ela tem esse desenvolvimento lógico, cronológico, que ela tem coerência, que ela tem objetividade. Quer elaborar
esboços que tenha um robusto conteúdo bíblico, ou seja, tudo que eu preguei ali é Bíblia, não foi nada de filosofia, nem de arqueologia, nem de história, e foi isso, eu preguei Bíblia. Você quer esboços que surpreendam a igreja por ser inédito, ou seja, não é cópia de ninguém. Foi você que desenvolveu aquele esboço, né? E o que acontece? Aquele esboço tem a tua identidade, você tem personalidade, você tem a tua marca como pregador. E mesmo que você use textos conhecidos, esse texto é conhecido, de Daniel 1:8, quando eles chegam, né, que eles fazem aquele teste para que eles renunciam às iguarias do rei para comer legumes. Então esse texto é conhecido, você já ouviu quantas vezes? Mas você já viu um desenvolvimento dessa maneira, dessa mensagem? Eu tenho certeza que não, porque esse foi um desenvolvimento que eu fiz, não me baseei, não copiei ninguém. Eu peguei o texto bíblico e desenvolvi esse esboço. Então, é um esboço inédito. A igreja vai se surpreender. Ela é uma coisa que são fatores novos que ela vai ver dentro do mesmo texto. Mesmo que você pegue texto conhecido, você vai trazer uma pregação inédita. Quer elaborar esboços que capturem a atenção da igreja do início ao fim? Com esse esboço eu consegui segurar desde o início até o fim, porque eu estava falando de uma coisa bem importante do dia a dia deles, que é como fazer nos momentos de tomar decisões, e nós temos que tomar decisões para Deus, né, de fidelidade a Deus todos os dias da nossa vida. Quer montar esboços que façam os irmãos se lembrarem por muito tempo? Eu tenho certeza que esse esboço marcou a vida de muitas pessoas ali e que elas lembraram por muito tempo, e tem algumas que vão lembrar dessa mensagem pelo resto das suas vidas. Então, tudo isso, né, toda essa estrutura que eu falei aqui, todas essas condições, essas características desse esboço e tudo aquilo que eu tenho falado para você na Masterclass, tudo isso e muito mais você vai aprender no meu método exclusivo. Você vai aprender no passo a passo, vai aprender de maneira descomplicada, não de maneira complicada. Os livros complicam e eu descomplico os livros e elaborei um método muito mais facilitado do que estão nos livros. Você vai aprender em profundidade, não superficial, como se aprende num curso de teologia. Você vai estar capacitado a montar os 3 tipos de sermões: o temático, o textual e o expositivo. E vai aprender em pouco tempo. Se você dedicar 2 horas por semana, em até 3 meses, você vai aprender a fazer perfeitamente esses 3 esboços: o temático, o textual e o expositivo. E se você se dedicar muito mais tempo, você vai fazer em muito menos tempo, né? Mas em 3 meses você faz com facilidade. E olha, sermão expositivo, temático tem muita gente que faz. Muitos fazem errado, não sabem nem fazer o tema. E o expositivo, tem muita gente que fala, que está pregando, e até tem muita gente ensinando a fazer esboço expositivo, mas na verdade não é nenhum esboço expositivo, não é sermão expositivo. Eles estão ensinando homília. Homília é aquilo que o padre faz, né? Que até mesmo nas igrejas muitos pastores, muitos pregadores fazem, que é comentar versículo a versículo. Tem gente que se dá muito bem com isso, que é muito gostoso escutar, mas não se compara uma homília com um sermão. Porque a homília, ela não tem uma linha única de pensamento. Então, a igreja vai pegar um pensamento aqui e um pensamento ali. Já o sermão, não. Como eu te mostrei aqui, como você observou na minha mensagem, tinha uma ideia central. Então, fica fácil para a igreja guardar a ideia central. Qual que é a ideia central do meu sermão? Como você deve tomar uma decisão de fidelidade a Deus. Então, a ideia central era essa. Agora, se eu for pegar esse mesmo texto de Daniel, pegar a história deles e ir comentando versículo a versículo, não vai ser um sermão, não vai ter uma única ideia central. Cada ponto ali vai abrir alguma coisa. Então, não é pregação, é um comentário da palavra de Deus, tem o seu valor, só que o sermão é muito melhor. O sermão vai fixar muito mais a verdade, o princípio que você quer passar para a igreja. Como no meu sermão, o que eu queria fazer com a igreja é levar os irmãos a renovarem o voto de fidelidade, de compromisso com Deus, tomando as decisões certas diante dos questionamentos, diante dos momentos em que ele é confrontado em ser fiel a Deus ou não ser fiel a Deus. Então, no sermão expositivo, muita gente que diz que está pregando expositivamente, mas não está pregando, mas você vai verdadeiramente pregar expositivamente. Vai ser um dos raríssimos pregadores no Brasil que pregam sermões expositivos. E você vai aprender, como eu disse, em pouco tempo, né? Você, em 3 meses
você pode, é um tempo, se você dedicar 2 horas por semana, você estuda todo o curso. São aproximadamente 60 a 70 vídeos, não tenho aqui o número total de videoaulas. E você vai ter acesso a esse curso durante 1 ano. 12 meses você vai ter acesso a todo o conteúdo. Como que é o conteúdo? O nome do curso é Curso Online Avançado de Hermenêutica e Homilética. Curso Online Avançado de Hermenêutica e Homilética. O que eu ensino nesse curso, você não aprende no curso de bacharel. São videoaulas, né, como eu disse, são mais de 60 ou 70 videoaulas que tem lá. Você vai receber de cada módulo, né, essas aulas são divididas em módulos e em cursos, né, porque tem o curso do sermão temático, do textual e do expositivo, e tem também o curso de hermenêutica, são na verdade 4 cursos em um. Então essas videoaulas são divididas em cursos e em módulos. Para cada módulo você vai ter as apostilas em PDF, que você não somente tem a aula que você vai assistir, mas você também tem a apostila que você baixa para o seu computador, para o seu tablet ou seu celular. Assim você vai ter com você sem necessidade de estar conectado. As aulas, para você assistir, você tem que estar conectado. Você não pode baixar as aulas, mas as apostilas sim, você baixa e fica para você. Se você quiser, você pode até imprimir em papel, como já teve aluno que imprimiu a apostila em papel. E você vai ter acesso também a uma comunidade de alunos. Você não vai ficar sozinho com um monte de PDF, como tem alguns cursos por aí, que na verdade é um monte de PDF. Não, você vai ter as videoaulas explicativas. Nas próprias aulas eu tiro as dúvidas, eu falo o que as pessoas fazem de errado, ensino como é certo. Você vai ter as apostilas em PDF, que você pode estudar quando estiver no momento que você estiver numa fila, que estiver na condução, no trem, no ônibus, no metrô, ou seja, você vai ter sempre à mão. No momento que você estiver de folga, você pode, é como se fosse um e-book, né, que você abre no seu celular, ou no seu tablet, ou no seu computador. E você vai ter acesso à comunidade de alunos, que você pode pedir ajuda, que você pode trocar ideia com os colegas. E periodicamente eu passo na comunidade de alunos também, respondo algumas coisas. Não estou acompanhando na comunidade de alunos. É mais um lugar para que os alunos conversem entre eles e se ajudem. Mas mesmo assim, de vez em quando eu passo lá, vejo alguma coisa e eu respondo. Agora, para potencializar, né, essa turma de agora, eu estou colocando um elemento novo, que eu não coloquei nas turmas anteriores. Eu vou estar acompanhando, tá? É um potencializador exclusivo dessa turma, tá? Estou fazendo com essa turma agora. Eu vou acompanhar como? Dia a dia, aula a aula? Não. Eu vou estar corrigindo os seus esboços sermão a sermão, tipo de sermão a sermão. Você terminou o curso de sermão temático, você vai fazer lá o seu esboço completo e você vai passar para mim e eu vou analisar o teu esboço e vou falar se está certo, se tem coisas erradas, se tem coisas que você pode melhorar. Então eu vou estar te dando esse acompanhamento. O sermão textual, a mesma coisa, e no sermão expositivo a mesma coisa. Ou seja, eu vou corrigir em 3 momentos. Eu vou corrigir os seus esboços. Você terminou o curso de sermão temático, você vai mandar o seu esboço, eu vou corrigir. Você terminou o curso de sermão textual, você vai mandar o seu esboço, eu vou corrigir. Você terminou o curso de sermão expositivo, você vai mandar o seu esboço, eu vou corrigir. Então você vai ter 3 momentos em que eu vou estar corrigindo os seus esboços. Então esse acompanhamento é personalizado, é algo que os cursos geralmente não oferecem. Não sei se um curso que ofereça isso. Agora, além de você ter acesso a todas as videoaulas, como eu falei, são aí de 60 a 70 videoaulas que você vai ter acesso, as apostilas e a comunidade de alunos, você também vai ganhar bônus. Sim, você vai ganhar 5 e-books. O primeiro é o e-book Como Perder o Medo de Falar em Público. Se você tem esse receio, então eu vou te ensinar técnicas para que você encare o público e você possa pregar para 10, 20, 50, 100, 500 mil pessoas ou mais. Você vai aprender como que você pode desenvolver a habilidade de se controlar e vencer o nervosismo e assim pregar para as pessoas, pregar diante de um grupo de pessoas sem se perder, né? Sem demonstrar que está nervoso. Também vou te dar o e-book Como Ser um Pregador Diferenciado, para que você tenha o seu próprio estilo. O outro é o e-book Dicas de Oratória, Exercícios e Dicção. Vou falar sobre posicionamento no púlpito, o que você pode fazer, o que não deve fazer, como você adquire a atenção da igreja, como você adquire autoridade ante a igreja e como você perde a autoridade ante a igreja. Então são dicas de oratória e exercícios e dicção para que você possa falar de uma maneira que as pessoas entendam.
Porque não interessa se você tem uma mensagem excelente, mas as pessoas não compreendem o que você fala. Então, vou te dar também exercícios de dicção para que você treine, aperfeiçoe a tua dicção e assim as pessoas possam entender quando você falar. O e-book também guia de interpretação e aplicação bíblica. Você vai ter o curso de hermenêutica, que é aprofundado, mas também você vai ganhar esse e-book que vai te ajudar nos primeiros passos, como você abordar o texto bíblico. Vou te ensinar formas de você abordar o texto bíblico e como você tirar verdades, tirar princípios dali para aplicar, para fazer uma aplicação na mensagem, na palavra de Deus. E também o e-book, né? Este é o que eu chamo de ouro em pó, é a cereja do bolo, que é o e-book Coletânea de Palavras-Chave. O que é a palavra-chave? A palavra-chave é aquele limitador que existe no tema. Se não tem palavra-chave, não existe tema. O tema, para ser tema, tem que ter uma palavra-chave. E você mudando a palavra-chave, você muda o tema, você tem uma outra pregação. E você usando palavras-chave diferenciadas, você vai ter temas diferenciados, você vai se destacar, você não vai ser com a maioria, você não vai falar sobre os 5 passos, nem sobre as 3 etapas, nem as 5 lições. Não, você vai ter palavras-chave que só de você anunciar o tema vai chamar a atenção da igreja. Então, eu vou te dar não 10, não 20, não 50, não 100. Vou te dar 367 palavras-chave. Então, imagina a infinitude de pregações que você pode ter com esse número de palavras-chave. Aí você me pergunta, qual o investimento que eu vou fazer para adquirir o curso? Com essas videoaulas, com as apostilas, com a comunidade de alunos, com a minha assessoria de perto, te corrigindo os 3 esboços seus, com esses 5 e-books. Bem, o valor desse curso seria, eu poderia estar cobrando aí R$500. Mas para você, agora, você não vai pagar R$500. Você vai investir apenas 12 parcelas de R$ 39,70. Então, de R$500, 12 parcelas de R$ 39,70. Isso é o valor de irrisório, totalmente irrisório, né? É você economizando uma pizza por mês, você vai estar pagando esse curso. E ele vale muito mais do que 12 pizzas, você concorda comigo? Então, apenas 12 parcelas de R$ 39,70 pelo cartão de crédito. Você pode também fazer o teu investimento à vista por boleto, R$ 397. Se você quiser também pagar por cartão de crédito à vista, ou em 2 ou em 4, você escolhe o teu parcelamento. Estou te dizendo que você pode parcelar em até 12 de R$ 39,70. Como é que você faz isso? Aproveite essa oferta, clique no botão ou no link, você está no YouTube, clique no link que está aqui abaixo, faça a sua aquisição agora mesmo. Você clicando nesse link, você vai para o site 100% seguro do Mercado Pago, você paga por cartão ou gera o seu boleto, faça o seu pagamento e assim você está garantindo esse curso com esse valor e com esses bônus e com esse meu acompanhamento. Então, corra, adquira o curso e assim você vai estar começando já na próxima segunda-feira. Se você fizer com pagamento com boleto agora, assim que você fizer o pagamento, você vai me mandar o WhatsApp, o comprovante, né, a foto do comprovante, e eu já vou te dar acesso ao curso, né? Já está tendo acesso a todos aqueles vídeos, as apostilas, a todo o conteúdo do curso avançado de hermenêutica homilética. Já vou te colocar na comunidade de alunos, você já vai conhecer colegas de diversas partes do país, e assim você já vai ingressar nesse mundo dos pregadores que verdadeiramente pregam com estrutura homilética, conteúdo bíblico que atrai a atenção da igreja e que a igreja ama ouvir. Faça isso e o que acontece? É muito preferível você fazer esse pequeno investimento do que você continuar nessa situação, se perdendo nas pregações, não conseguindo atrair a atenção da igreja. E se você é pastor, você está pregando com essas deficiências, o que acontece? Um pregador nas suas proximidades que tenha essa condição, ele vai atrair a igreja. Os pregadores de YouTube, os pregadores da televisão vão atrair a tua igreja. E o que acontece? Você vai ver, se é que você já não está vendo, o esvaziamento da tua igreja.
Então a culpa não é da igreja, a responsabilidade sempre é nossa. Então nós devemos ter o melhor para a igreja. E como nós nos preparamos, uma das formas de nos prepararmos na área da pregação exclusivamente é através desse curso, o curso avançado de hermenêutica e homilética. Você já conhece, já dei aqui vários exemplos de alunos, tenho tanto pessoas que não têm teologia, como pessoas que são bacharéis, mestres também fizeram, que fez o meu curso. E o que acontece? E meu curso, a minha metodologia é aprovada por professores, diretores de escolas teológicas, por doutores em teologia, por mestres em teologia. Então, e os diversos alunos, seus depoimentos da facilidade do curso, da facilidade como eles aprenderam, aqueles que tinham comprado vários livros, que tinham deixado os livros empoeirados, porque não entendiam os livros, e que um pouco tempo, dentro dos meus cursos, eles aprenderam verdadeiramente como montar esboços completos de pregações. Então faça isso, mude a sua história, clique no botão aqui abaixo e já comece hoje um novo dia na sua história, a sua nova jornada como verdadeiro, como legítimo pregador da palavra de Deus, que surpreende a igreja, que cativa a igreja, que transmite a palavra de Deus, e que por causa disso, por causa dele ver o resultado, ver a satisfação, a alegria da igreja em ser edificada pela palavra de Deus, ver principalmente os depoimentos das pessoas dizendo como aquela palavra afetou a sua vida, como a sua vida foi abençoada por aquela palavra, ele sente-se que a sua missão está sendo cumprida, que o seu ministério está sendo realizado. Então faça isso. E logo logo eu quero ter o teu depoimento para colocar no meu painel de alunos o que o curso fez na sua vida. Olá, eu sou o pastor Márcio, sou pastor da Igreja Batista Bíblica em São Lourenço do Oeste, sou bacharel em teologia, pós-graduado em liderança pastoral no Doctor of Ministry. Atualmente sou mestrando em Teologia e Exposição Bíblica do Antigo e Novo Testamento pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, e também me aperfeiçoo atualmente em Hebraico e Grego pelo Centro de Pós-Graduação de Jumper, que é um braço do Mackenzie. Também tenho feito outras especializações na área da exposição bíblica, sou formado em História e também psicanalista. Tive acesso ao conteúdo do curso de hermenêutica e homilética avançada por meio da internet, e durante o tempo que tenho tido acesso, tenho me aprofundado, tenho buscado conhecer mais e mais, e o que chama mais a minha atenção é que mesmo com toda essa bagagem teológica que eu possuo, eu tenho conseguido unir essa bagagem com os estudos do curso avançado. O curso oferece um conteúdo avançado, ao mesmo tempo que avançado é simples, estando disponível para aqueles que querem aperfeiçoar o seu conhecimento nas áreas da homilética e hermenêutica, mesmo que ainda não tenha passado por um curso teológico. O pastor Paulo tem aplicado um método didático muito fácil, bem prático, que qualquer um que tiver acesso vai conseguir assimilar aquilo que ele quer passar. Um material bem elaborado, bem feito, bem organizado, e eu quero sugerir esse curso para vocês. Ainda que o curso seja online, e para derrubar o paradigma de muita gente de que aquele que faz curso online não aprende. Pelo contrário, aquele que faz o curso online, se tiver força de vontade e boa vontade, vai aprender, porque tem que buscar mais, tem que ler mais, tem que se exercitar mais nos seus estudos. Por mais que haja uma interação com o professor, no curso online o aluno tende a aprender mais se ele for sincero e estudioso. Então, sem medo, eu quero recomendar esse curso para você, dizendo que será um ótimo investimento na sua vida ministerial. Se você quiser sair, mudar do sermão complicado, do sermão em que você tem dificuldade para alcançar os ouvintes, eu quero sugerir então o curso do pastor Paulo Gregório. Vai realmente te ajudar a superar essas deficiências que possivelmente você tem em sua vida. Opa, Paulo Gregório do discípulopreparado.com. É uma alegria nesta tarde estar ao lado do pastor Expedito Marinho. Ele faz parte do Ministério do Belém, aqui em São Paulo.
e é uma daquelas pessoas que eu admiro, tanto a sua pessoa, como também como pregador da Palavra de Deus, que é um daqueles pregadores que realmente vale a pena ouvir, que sempre em suas mensagens ele traz um ângulo diferente da palavra, ele busca pérolas, tesouros escondidos na palavra, e ele os expõe com uma propriedade assim, de prender a sua atenção e de marcar na sua memória a pregação da Palavra de Deus. O professor Expedito foi o primeiro professor de homilética que eu tive quando estudei, quando eu fiz o curso de teologia. Pena que ele ficou comigo, eu fiquei na classe dele apenas, acho que um semestre apenas, não continuamos nos demais na redistribuição dos alunos. O pastor Expedito Marinho também, ele é professor de teologia, claro, e muito mais do que isso, ele também tem um instituto, uma escola teológica que é o CETAD, né? Fica aqui em São Paulo, capital, na região, um dos prédios é na região de São Miguel Paulista, é isso, né? Zona Leste de São Paulo. Então nós também queremos disponibilizar o site do CETAD, que eu recomendo. Conheço o pastor há muitos anos, ele como professor, ele como um teólogo, e eu gostaria que, se você está na região de São Paulo e quer um curso presencial, olha, uma boa dica para você. É o CETAD. Vou colocar também aqui abaixo, né, o endereço, a URL do site do CETAD, para que você possa entrar em contato e possa descobrir os preços. Eu quero te dizer que realmente é uma escola séria de teologia, os professores são habilitados e você vai ter ali um curso presencial de alto nível. Eu quero também eu quero recomendar o pastor Paulo, na área de homilética. Ele deu aula de homilética, ministrou aula de homilética na nossa escola por algum tempo, e foi um dos melhores professores de homilética. Tem uma didática fantástica. Obrigado. É impossível você não entender homilética ensinada pelo pastor Paulo, porque ele vai conseguir pôr na sua cabeça as regras da homilética e como você construir um bom esboço de pregação. Pastor Expedito, muito obrigado por Amém. estar conosco aqui nessa entrevista. Foi um prazer muito grande ter essa aula de homilética aqui contigo. Deus Amém. abençoe. Obrigado.